E aí pessoal, beleza? Sou o professor Flávio, professor de Geografia. Hoje eu vou dar uma aulinha da Unidade 2, tema 4. Tema 4? Tema 4. Título é Povos e Comunidades Tradicionais. 7º ano, tá certo? Queridos, primeiramente vamos fechar esse conteúdo, tá? É um conteúdo que a gente falou de população, principalmente da população brasileira. Nós vimos que a nossa população, ela tá hoje em dia no chamado bônus demográfico, onde nós vamos ter mais adultos do que jovens e idosos, tá? Na pirâmide etária. Nós vimos também que nosso país é muito populoso, porém ele é pouco povoado. Por quê? Porque a nossa comunidade, né, nossos povos, né, nossa sociedade está concentrada na região litorânea. Tá? A maior parte do nosso povo está concentrado na região litorânea. E em duas regiões administrativas brasileiras, elas constituem a grande quantidade de pessoas, né, de população, que é a região sul e a região sudeste. Em contraposição, nós temos duas regiões que têm um adensamento populacional muito baixo, que é a região centro-oeste e a região norte. Duas regiões muito povoadas, duas regiões pouco povoadas. Isso vai gerar uma desigualdade, tá? Desigualdade principalmente na questão política, aonde vai ter mais pessoas, consequência vai ter mais o que, pessoal? Vai ter mais dinheiro, mais renda. O governo vai abrigar mais questão, né, mais condição de dinheiro em locais que vão ter mais população, tá bom? Então tudo isso é importante da gente entrar nas comunidades tradicionais. Como vocês sabem, né, o nosso Brasil ele foi colonizado por portugueses. Os portugueses vieram, colonizaram no século XV, né? E infelizmente alguns povos, né, tradicionais que existiam aqui no Brasil, eles desapareceram ou perderam o seu território, certo? Por exemplo, os índios, tá? Os índios Tupi, os índios Kayapó, vários índios, eles ficaram sem seus locais. Por quê? Porque os portugueses retiraram essas tribos de uma forma agressiva ou de uma forma mais pacífica, né? Esses povos desses locais, e colocaram o fator econômico em primeiro lugar. E isso até hoje acontece, tá, pessoal? Os povos tradicionais, que não são só os indígenas, também os quilombolas, eles estão em um processo de embate, de confronto entre os povos tradicionais e os povos que a gente chama de povos brancos, né? Os povos sociais. Hoje em dia nós temos poucas comunidades tradicionais que não têm contato com esse povo branco, tá certo? Nosso Brasil ele já foi modificado demais com relação à sua população. Outra coisa importante, algumas áreas de quilombola e algumas áreas de comunidades indígenas, elas estão sofrendo com relação à expansão da fronteira agrícola. Isso acontece principalmente na região norte do Brasil. Centro-oeste, infelizmente, já foi, tá certo? O centro-oeste já está quase todo desmatado e recolocado o quê? Uma plantação humana. O que é a plantação humana? É a soja, é o pasto, é o cultivo de vários outros tipos de alimentos, tá? Infelizmente, isso vai gerando o quê? Uma menor quantidade de diversidade vegetal e animal. Nós vamos perder o nosso recurso natural aqui do Brasil para colocar em outra posição o quê? Colocar a nossa economia, tá certo? Mas aí é um embate. Por quê? Porque de um lado você vai ter o quê? A questão de preservação, que esses povos tradicionais eles vão preservar esses locais, né? Eles vão utilizar a natureza de uma forma que não seja agressiva. E do outro lado a gente vai ter a economia do Brasil. A gente vai ter o quê? A expansão da fronteira agrícola para ganhar mais dinheiro, certo? Para aumentar o valor do Brasil. E aí a gente vai ter esse conflito contra as comunidades tradicionais e as comunidades hoje em dia econômicas, tá certo? No nosso Brasil. E aí, pessoal, quem merece ganhar, quem merece esse prestígio? Ou há alguma outra forma da gente conciliar isso? Isso tudo aí é um debate muito grande que nós podemos fazer, certo? Muito obrigado, gente, até mais.